Olha, gente, está acontecendo agora mesmo um verdadeiro golpe de Estado. Um atentado contra a nossa democracia. Uma verdadeira abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E os responsáveis, segundo a coluna da Bela Megali no Globo, são ministros do STF, que estão atentando contra a justiça eleitoral e contra a democracia. O ministro Nunes Marques vai sofrer um golpe gigantesco de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Decisão de Nunes sobre pesquisa gera reação no TSE. É isso mesmo. Ao menos 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral criticaram a decisão do presidente da Corte, Cássio Nunes Marques, de suspender a divulgação de uma pesquisa da Atlas Intel que indicava a queda de 6 pontos percentuais nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro para a eleição presidencial de outubro. O caso deve ser analisado pelo plenário do tribunal ainda nesta semana. Segundo informações divulgadas pelo R7, um terceiro integrante da corte, sob reserva, afirmou não ver problemas na liminar concedida por Nunes Marques. O julgamento é considerado importante porque poderá definir o entendimento do TSE sobre pesquisas eleitorais durante a campanha deste ano. Nos bastidores, aliados do presidente do tribunal avaliam que a decisão tem chances de ser mantida. Caso isso ocorra, a expectativa é de que haja recurso ao Supremo Tribunal Federal, onde a medida poderá ser revista. Indicado ao STF pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2020, Nunes Marques é visto por setores da direita como uma das vozes mais influentes do judiciário. Flávio Bolsonaro apoiou sua indicação e participou da cerimônia que marcou sua posse na presidência do TSE em maio. O ministro Nunes Marques vai sofrer um golpe gigantesco de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Olha, gente, está acontecendo agora mesmo um verdadeiro golpe de Estado. Um atentado contra a nossa democracia. Uma verdadeira abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E os responsáveis, segundo a coluna da Bela Megali no Globo, são ministros do STF, que estão atentando contra a justiça eleitoral e contra a democracia. Olha só aqui que coluna inacreditável. STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia a TSE liderado por Nunes Marques. Ministros do STF admitem que a corte deve ter uma atuação mais intensa nas eleições este ano. A avaliação foi feita por 4 magistrados da coluna, que defendem que o Supremo deve entrar em campo, especialmente para fazer eventuais correções na área de propaganda eleitoral. Vocês entenderam isso? 4 magistrados do Supremo defendendo que o Supremo entre em campo nas eleições. Como assim o Supremo? Ele não é justiça eleitoral. E para que eles querem que o Supremo entre em campo? Para fazer eventuais correções. Olha o eufemismo. Olha a hipocrisia. Gente, eventuais correções não é nada além de atropelar o TSE. Não é nada além de fazer uma intervenção de um tribunal no outro. Fazer censura eleitoral. É substituir o TSE quando ele não fizer aquilo que a ala norte-coreana do Supremo quer. Porque é exatamente isso que essa ala lulista do Supremo, comandada por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, está fazendo. Eles não aceitam perder o controle do Tribunal Eleitoral. E sabe por que eles estão fazendo isso agora? Porque o presidente do TSE é o Nunes Marques. Porque o vice-presidente é o André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro. Essa é a primeira gestão de ministros indicados pela direita comandando o Tribunal Eleitoral e a ala lulista do STF já se desesperou, não engole. E presta atenção, não tem nenhuma evidência de que Mendonça ou Nunes Marques sejam parciais, de que favoreçam a direita, só tem evidência de que eles seguem a Constituição. Ou seja, querem substituir a vontade do TSE pela vontade dos Supremos, pela vontade pessoal de ministros específicos, querem substituir a Constituição pela vontade deles. E a coluna deixa muito claro aqui o motivo. Existe o receio de que, sob a presidência de Nunes Marques e de André Mendonça como vice, a Corte Eleitoral não combata com firmeza a disseminação das fake news. Quer dizer, para eles, combater fake news é remover postagem da direita, derrubar perfil bolsonarista, suspender pesquisa que mostra a esquerda perdendo,
É usar a criatividade para desmonetizar canais e veículos de imprensa da direita e independentes, como a Revista Oeste, Brasil Paralelo, Gazeta do Povo. É o que o Moraes fez quando ele era presidente do TSE em 2022, censurando mais de 9.800 conteúdos só entre julho e dezembro do ano passado, segundo documenta inclusive o relatório do governo americano. Agora que o TSE está nas mãos da direita, aí a ala lulista do STF, comandada pelo Moraes, pelo Gilmar Mendes, decidiu decretar que o STF vai substituir o TSE. E eles que ficavam gritando, pela independência dos tribunais, pela independência do judiciário. Antes da gente avançar para o trecho mais grave da coluna, eu quero falar rapidamente uma coisa com você que é advogado, que olha essas insanidades do STF e fica sem saber nem como trabalhar e ganhar dinheiro num país desse, sem qualquer segurança jurídica. Olha só o que está em jogo. O STF está substituindo o TSE. E na sua carreira jurídica, quem te substitui no mercado não é a inteligência artificial. Quem substitui você é o profissional ao seu lado que sabe usar a IA da melhor forma possível, melhor do que você, com mais ferramentas, com mais método, com mais conteúdo atualizado. A IA é só uma ferramenta, o que vale é o conhecimento de como manuseá-la. E é por isso que eu recomendo para você a Law Academy, que é a plataforma patrocinadora aqui do canal, o curso mais especializado e atualizado de IA voltado para profissionais do direito. São turmas fechadas, de até 45 pessoas, que vão dar a você e ao seu escritório o diferencial de que precisam nesse novo mundo em que a inteligência artificial vai dominar. Então é só você acessar agora aí, lawacademy.com.br, você também pode clicar no link da descrição ou usar o QR Code aqui da tela. Vou repetir, lawacademy.com.br. Voltando agora para o que eu prometi para vocês. Dá uma olhadinha nesse trecho aqui da matéria. Existe o... Esse aqui, ó. Ministros do STF apontam que, caso a Corte Eleitoral não atue com a agilidade ou rigor que o momento pede, o Supremo, como última instância, vai agir nos casos eleitorais. Quer dizer, se o Cássio Nunes Marques e o Mendonça não censurarem o suficiente as pessoas, os cidadãos, a imprensa, aí o Moraes e o Gilmar Mendes vão tirar do TSE a competência eleitoral e vão chamar para si para o STF. Isso não é legalidade. Isso é praticamente um golpe institucional escancarado. E veja a lógica aqui dessa gente. Se eles acreditassem, se eles aceitassem que a vontade do povo vai ser registrada nas urnas, eles não precisariam estar agora preparando uma estrutura de substituição do TSE. Bastava aceitar a posição e o voto do povo. A maior prova de que eles têm medo do voto popular é o tamanho do esforço que eles estão fazendo para controlar o resultado dos julgamentos antes mesmo da eleição acontecer. E para você ver que não é vento, olha aqui o precedente que foi cravado pela própria coluna. Um exemplo emblemático é o caso da eleição indireta no Rio, com a renúncia do então governador Cláudio Castro. Após o TSE condená-lo por abuso de poder sem cassá-lo, o STF passou a analisar se a eleição deveria ser direta ou indireta. Mas o julgamento, que começou em abril, foi paralisado por um pedido de vista de Flávio Dino. Até agora, o caso não foi retomado. Com isso, segue no cargo o presidente do TJ do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, também por determinação da Corte. O STF ele já está tirando do TSE as decisões eleitorais, está puxando para si. Esse caso, gente, do Cláudio Castro no Rio é um exemplo perfeito. E o que está sendo preparado agora para as eleições deste ano é exatamente isso, só que multiplicado por 1000. O STF tomando para si a competência do TSE para controlar o resultado dos julgamentos. E agora eu quero te ouvir. Você acha que o Moraes e o Gilmar Mendes vão conseguir substituir o TSE? E qual é o tamanho desse perigo? Você também tem a percepção de que controlar os resultados dos julgamentos é, em grande medida, controlar o resultado das eleições? Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olha aqui, no nosso canal a gente só não acerta na Mega Sena, o resto a gente acerta. Eu tenho dito há algum tempo que está havendo uma tentativa de golpe do STF contra a Justiça Eleitoral, para esvaziamento da Justiça Eleitoral. Agora, a Bela Megali, hoje de manhã, publica no Globo que está havendo realmente uma tentativa de alguns ministros do STF corrigirem o Nunes Marques. Vamos
corrigir o Nunes Marques, dizem esses ministros. Eu vou te contar como é que esse golpe vai ser dado, quem são esses ministros que querem corrigir o Nunes Marques e como isso vai afetar diretamente nas eleições. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista, comentarista jurídico. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like nesse vídeo. 4 ministros do STF, segundo a Bela Megali, dizem que vão entrar em campo para fazer eventuais correções na área da propaganda eleitoral. E, óbvio, primeiro, quem são esses 4 ministros? Alguém tem dúvida que Gilmar e Moraes fazem parte dessa turma? Com certeza. O resto é o quê? Dino e Toffoli ou Dino e Zanin? Não tenha dúvida de que esses são os 4 ministros. E por que na propaganda eleitoral? Porque o Nunes Marques já ousou dar uma decisão com a sua própria cabeça e em favor da campanha do Flávio Bolsonaro. Foi o suficiente para a turminha do STF querer interferir na justiça eleitoral. Vamos corrigir. A desculpa dessa turma, segundo a Bela Megali, é que há muita coisa a respeito de inteligência artificial, novidades tecnológicas, e isso faz com que talvez eles receiem que o Nunes Marques não dê conta do recado. Bom, esses ministros acham que são melhores, então, que o Nunes Marques. É isso, o receio deles faz com que eles tratem o Nunes Marques que não um estagiário, que precisa do auxílio deles. Faça-me o favor. O ponto aqui é que, claro, o Nunes Marques à frente da Justiça Eleitoral é o empecilho para que se faça no Brasil o tipo de interferência durante as eleições que foi feito em 24 com a suspensão do Twitter, em 22 com a censura que comeu solta dentro do Brasil, em 20, em 18, enfim, sempre. Censura às redes sociais sempre foi uma toada, ou a super toada, e nesses últimos anos nossos. E agora é a preocupação desses ministros que dizem que vão corrigir para fazer com que haja uma justiça mais rigorosa e etc. Enfim, a desculpinha de sempre. Bom, meus caros, o que está em curso é exatamente isso. Esses ministros, eles querem usar essa censura que o Lula já deu por decreto para as Big Techs, já colocou debaixo do Ministério da Justiça a possibilidade de dizer para as plataformas o que elas podem ou não fazer. De outro lado, vão esvaziar a Justiça Eleitoral, que é algo que eu venho dizendo aqui toda vez no canal, e como cereja do bolo, se o Nunes Marques não se enquadrar, vamos corrigir, dizem esses ministros. O que eles vão corrigir é o fato de que talvez nesse ano a gente tenha a possibilidade, que há muito tempo a gente não tem, que são os votos dos eleitores valerem mais do que os votos dos ministros. É essa a correção que está em curso e que deveria ser a regra nesse país. Óbvio que os votos das pessoas devem valer mais do que a dos ministros. É óbvio que jogo bom é aquele em que o juiz não aparece, mas o jogo truncado, o jogo ruim, o jogo com interferência, ele faz com que o consórcio estatal entre governo federal e essa cúpula do judiciário, que aí quer corrigir os outros, essa é a correção que eles desejam, que esse consórcio estatal se mantenha. O Nunes Marques precisa ficar muito esperto dentro da justiça eleitoral para não ser feito de bobo. E o André Mendonça dentro do STF para também não ser feito de bobo, porque a coisa vem grave contra eles e pode ser, anota aí, pode ser que nesse ano a gente tenha o maior case de censura dos últimos tempos, talvez mais do que em 22. Por quê? Porque há uma chance grande da direita ganhar. O Nunes Marques está dentro da Justiça Eleitoral e o André Mendonça está à frente do caso Master. Essa junção, e o PT e o Lula estão, enfim, péssimos, né, em termos de gestão. Esse contexto, meus caros, tem tudo para fazer com que a gente tenha caso grave de censura durante as eleições. Anota aí, deixa o seu comentário e a gente está esperto. Saiu na coluna Painel de hoje da Folha de São Paulo que a campanha do Lula está preocupada que a decisão do Nunes Marques suspendendo a pesquisa Atlas Intel abra um precedente para que a justiça eleitoral seja intervencionista nas eleições de 26 e que abra-se também um precedente para censura à liberdade de expressão. Olha, só pode ser brincadeira, porque a campanha do Lula, ela se beneficiou da censura e da intervenção da justiça eleitoral
em todos os anos anteriores. Em 24 a gente teve o X fora do ar. Em 22 foi o ano mais censório do planeta. Ninguém podia falar nada. Não podiam associar o Lula ao Maduro, embora os dois estivessem de mãos dadas. Só não estavam cantando no mesmo microfone como fizeram aí Kaká e Barroso. Mas era praticamente isso, esse tipo de imagem. Ou o Ciro Nogueira e o Vorcaro, um de ombro dado ao outro nos Alpes. O ponto, meus caros, é que o Lula e a campanha do Lula, eles estão com medo do Nunes Marques virar um novo Xandão da direita durante as eleições. Eu vou te contar essa história agora. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like nesse vídeo. Veja, o ponto é que não vai acontecer isso. Esse temor do Lula ou da campanha do Lula é um temor que eles podem ficar tranquilos. Não acontecerá. E sabe por que não acontecerá? Porque, primeiro, a decisão do Nunes Marques não fere a censura, a liberdade de expressão. Ela simplesmente está dizendo que a pesquisa ela teve um viés publicitário. A pesquisa teve um induzimento às perguntas, teve um direcionamento às perguntas e por isso se torna uma campanha publicitária. A publicidade também tem ou goza de liberdade de expressão. No entanto, no momento em que ela se torna publicidade e não mais uma pesquisa, as regras são outras que regem a publicidade durante um período eleitoral e a pesquisa tem de se submeter a essas outras regras e não estava submetida. Portanto, o que o Nunes Marques suspendeu não foi a liberdade de expressão do Instituto, mas uma campanha publicitária enviesada, uma campanha publicitária vestida como se pesquisa fosse. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, o Nunes Marques, ele não tem coragem para ser o Xandão da direita. Primeiro que o Nunes Marques nem é da direita. O Nunes Marques é um ministro vesgo, como eu tenho dito, ou estrábico, para aqueles que acharão isso ofensivo. Estrábico ou vesgo, por quê? Porque ele olha para lá e olha para cá ao mesmo tempo, um olho no peixe, outro no gato, um olho na direita, outro na esquerda. Ele não é uma pessoa confiável do ponto de vista, digamos assim, ideológico ou político e, portanto, não há a menor chance dele fazer o trabalho que o Moraes fez durante as eleições passadas e que favoreceu e muito as campanhas petistas, lulistas e de esquerda. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a gente já falou disso aqui no canal, tem havido um movimento para desestruturar a justiça eleitoral durante esse ano, no sentido de levar as questões referentes aos candidatos ou pré-candidatos para o STF sob o comando, aí sim, de Moraes e de Gilmar Mendes e de outros ministros dessa turminha. Isso já aconteceu com o Zema, por exemplo, que foi levado ao STJ depois do Gilmar querer incluí-lo no inquérito das fake news. Isso já aconteceu com o Flávio Bolsonaro, que pediram que ele fosse incluído num processo que julga o seu irmão Eduardo e que está com o Moraes. Também aconteceu com o próprio Flávio Bolsonaro, que tem um inquérito sobre uma suposta calúnia ao Lula, julgada pelo próprio Moraes. Quer dizer, esses pré-candidatos estão no circuito do STF, não no circuito da Justiça Eleitoral. E eles fizeram isso justamente para blindar a possibilidade de que o Nunes Marques tivesse poder. Ele é mais uma rainha da Inglaterra do que qualquer coisa. Agora, não dá para querer você fazer uma pesquisa que é uma campanha publicitária e também não desejar que o Nunes Marques faça nada. Algo ele fará, mas não fará jamais aquilo que o PT, a esquerda e o Lula fez durante os últimos anos, que é ter um aliado dentro da justiça eleitoral, um grande aliado, um consórcio entre governo e justiça eleitoral e também STF. Isso só o Lula conseguirá ter e ele não tem adversário nisso. O Lula, nesse sentido, pode descansar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.